positividade tóxica. Porque você não precisa e nem consegue estar bem o tempo todo. Existe uma violência emocional muito cruel e muito comum hoje em dia e que quase ninguém reconhece como violência. Ela não grita, não xinga, não bate, ela sorri. É a violência da positividade obrigatória. A exigência de que você esteja bem o tempo todo, de que você seja grato o tempo todo, de que você pense positivo o tempo todo, de que você transforme qualquer dor em aprendizado imediato. Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo, um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade, principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. E eu vou começar esse vídeo dizendo algo que pode soar duro, mas é libertador. Estar bem o tempo todo não é saúde mental, é negação emocional. A tristeza faz parte da vida. A frustração também faz parte da vida. O luto faz parte da vida. O desânimo também faz parte da vida. Hoje existe uma pressão quase moral para que você não sinta nada disso por muito tempo. Sentiu? Tudo bem, mas resolve rápido. Chora, mas já aprende. Cai, mas já levanta sorrindo e com aprendizado. Como se as emoções tivessem prazo de validade aceitável. A positividade tóxica não diz Tente ver o lado bom. Ela diz: não me traga o lado ruim. Ela aparece em frases aparentemente inofensivas do tipo: pense positivo, poderia ser pior, isso é falta de gratidão, você atrai o que você vibra, seja luz. E uma das mais violentas de todas: mas você tem tudo para estar bem, você não deveria estar assim. Como se dor precisasse de autorização externa para existir. E aqui está o problema central: emoções não elaboradas não desaparecem, elas se acumulam. A positividade tóxica não cura sofrimento, ela empurra o sofrimento para debaixo do tapete. E tudo que é empurrado para debaixo do tapete psíquico volta depois. Volta em forma de ansiedade, de irritabilidade, de cansaço extremo, de apatia ou de adoecimento do corpo. O corpo escreve o que a alma não tem mais permissão para dizer. Vivemos numa cultura que confunde saúde emocional com performance emocional. Você precisa parecer bem, funcionar bem, produzir bem, sorrir bem. Segunda-feira, às 7 da manhã, alguém te desejando um dia maravilhoso. Dá vontade de dizer: calma, deixa eu existir primeiro, deixa eu acordar primeiro. Porque a vida real ela não é maravilhosa o tempo todo. E fingir que cobra um preço psíquico altíssimo. A positividade tóxica também cria culpa. Você não sofre só pela dor em si. Você sofre por achar que não deveria estar sofrendo. E isso é perverso. A pessoa perde alguém, perde um projeto, perde um sentido e ainda se sente culpado por não conseguir ver o lado bom. Aqui vai uma frase importante: não existe elaboração emocional em modo acelerado. Sentir leva tempo, processar leva tempo, atravessar leva tempo, mas vivemos numa sociedade que não tolera tempo psíquico. Tudo precisa virar produtividade, aprendizado, postagem, superação. A tristeza virou quase um defeito de caráter. Como se fosse sinal de fraqueza. Ingratidão ou falta de espiritualidade. E não é. A tristeza é um afeto
organizador. Ela avisa que algo importava, que algo foi perdido, que algo precisa ser revisto. Quando você anestesia a tristeza com frases prontas, você impede o trabalho psíquico que ela veio fazer. É como tamponar uma ferida infectada. Por fora parece melhor, mas por dentro ela apodrece. E depois a conta chega, e chega maior. Muita gente hoje diz: eu não sei mais o que eu sinto. Eu estou cansado, mas eu não sei nem de quê. Eu tenho tudo e mesmo assim eu estou vazio. Isso não é ingratidão, é desconexão emocional. A positividade tóxica também rompe vínculos. Porque quando você não pode levar sua dor para o outro, você fica sozinho. Relações verdadeiras suportam afeto negativo, suportam silêncio, suportam dias ruins. Mas quando o outro só tolera você bem, feliz, produtivo e grato, isso não é cuidado. É controle emocional disfarçado de otimismo. E há algo aqui ainda mais grave. Muitas pessoas usam a positividade como forma de não entrar em contato com a própria dor. Elas exigem que o outro fique bem para não desorganizar aquilo que elas mesmas não conseguem sustentar. E o bem, ou ficar bem, na verdade quer dizer: não me confronte com o que eu não sei lidar. E aqui vai uma verdade que precisa ser dita com clareza. Ninguém cresce emocionalmente evitando dor. Cresce atravessando dor. Não é sobre cultuar sofrimento, é sobre permitir sentir. Existe uma diferença enorme entre esperança e negação. A esperança olha para a dor e diz: isso vai passar. Negação olha para a dor e diz: isso não deveria estar aqui. A positividade saudável acolhe. A tóxica silencia. E quando você silencia emoções repetidamente, a sua psique vai cobrar um preço alto. Em forma de ansiedade crônica, em forma de explosões emocionais, em forma de colapsos silenciosos. Por isso tanta gente hoje diz: eu surtei do nada. Não foi do nada. Foi depois de muito tempo sendo forte demais. Aqui vai uma frase que eu quero que você guarde. Você não precisa estar bem o tempo todo para estar saudável. Você precisa estar honesto consigo. Isso sim é medida de estar saudável. Tristeza não é fracasso. Cansaço não é preguiça. Desânimo não é falta de fé. São sinais. E sinais não são para serem calados, são para serem escutados. Às vezes, a coisa mais madura emocionalmente não é reagir positivamente. É dizer: isso está difícil, isso doeu, eu hoje não estou bem, e sem muita explicação longa, sem justificativa e sem culpa. Se você vive tentando transformar toda dor em aprendizado imediato, talvez você esteja fugindo do luto que as dores exigem. E viver fugindo de si mesmo cansa muito. Se esse vídeo te incomodou, excelente. Ele não foi feito para te animar, ele foi feito para te organizar. Você não precisa de luz ou ser luz o tempo todo. Às vezes, você só precisa existir no escuro por um tempo. E isso também é saúde mental. Eu gravo esses vídeos e esses conteúdos com o maior amor do mundo, porque a minha expectativa é que ele chegue até você e te liberte de cadeias que você tem vivido por anos e tem trazido sofrimento emocional para você. Se você gostou, curte, compartilha e principalmente se inscreva no canal Dr. Andréa Vermont. Uma atitude e um canal feito de forma gratuita para levar conteúdo gratuito e maravilhoso para você e conteúdos que possam te libertar. Se te faz bem, convide outras pessoas para participar. E não esquece, por favor, de seguir, porque é isso, de se inscrever, porque é isso que mantém esse canal no ar. Grande beijo, fica com Deus. Existe algo que quase ninguém compreende sobre os homens narcisistas. A maioria das pessoas acredita que eles esquecem com facilidade, que saltam de uma mulher para outra sem olhar para trás, que nada realmente os atinge de verdade.
Mas eu descobri, ao longo de décadas de prática clínica, que isso não corresponde à realidade completa. Nas camadas mais profundas da psique do narcisista, existe uma ferida antiga, uma fratura silenciosa que nunca cicatrizou de fato. E é exatamente nesse ponto que surge uma mulher que simplesmente não consegue ser apagada. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Não é qualquer mulher, não é aquela que implorou, não é aquela que correu atrás, não é aquela que tentou resgatá-lo, nem aquela que se perdeu completamente por causa dele. É uma mulher completamente diferente, uma mulher que muitas vezes sequer percebeu o impacto que causou, porque o que ela tocou não foi o ego do narcisista, mas algo muito mais profundo e perigoso para ele, o seu inconsciente. Aprendi ao longo dos anos que o narcisismo não é amor próprio, mas exatamente o oposto disso. É uma defesa, uma estrutura psíquica criada para proteger um eu extremamente frágil. O narcisista vive identificado com uma máscara, com uma persona, um personagem cuidadosamente construído para evitar qualquer contato com seu vazio interior. Essa máscara necessita de admiração, controle e validação constante para se manter de pé. Sem isso, ela começa a rachar. Em meu consultório, vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens bem-sucedidos, charmosos, aparentemente seguros de si, que desmoronavam quando a validação externa cessava. E o mais fascinante é que eles próprios não compreendem o que está acontecendo. Acreditam genuinamente que o problema está sempre no outro, nunca neles. A grande maioria das relações que o narcisista estabelece cumpre uma única função: alimentar essa máscara. São vínculos utilitários, pessoas que reforçam sua grandiosidade, que toleram sua manipulação, que se moldam à sua narrativa. Essas mulheres frequentemente se tornam extensões do ego dele. Elas admiram sem questionar, aceitam sem limites, perdoam sem condições. E enquanto isso funcionar, o narcisista permanece confortável, protegido dentro de sua bolha de autoilusão. Quando esses relacionamentos terminam, o narcisista pode sentir incômodo, raiva ou frustração, mas não uma ferida profunda, porque nada essencial foi tocado. Ele simplesmente substitui uma fonte de validação por outra, como quem troca uma peça defeituosa em uma máquina. Porém, existe um tipo de mulher que quebra esse padrão. Não porque o confronte diretamente, não porque o humilhe, mas porque representa algo que ele não consegue controlar nem compreender completamente. Em minha experiência clínica, percebi que isso funciona como um arquétipo ativado, uma projeção poderosa que desperta conteúdos inconscientes adormecidos desde a infância. Essa mulher costuma ter uma característica fundamental: ela está conectada consigo mesma, não depende emocionalmente do narcisista, não orbita ao redor dele, não se dissolve dentro da relação, possui limites naturais, uma identidade clara, uma energia interna que não se explica com palavras. Ela não pede permissão para existir, não se diminui para que ele se sinta maior, não sacrifica sua verdade para manter a paz. E tudo isso acontece de forma tão natural, tão genuína, que não parece uma estratégia. Simplesmente é quem ela é. Não busca validação constante, não compete, não suplica. E isso, para o narcisista, é profundamente perturbador. No começo, ele pode se sentir atraído de maneira intensa. Não é uma atração superficial, é uma fascinação, porque sem saber, ele projeta nela sua ânima, aquele aspecto feminino interno do homem que funciona como a ponte para o inconsciente. Ela encarna algo que ele perdeu: autenticidade, profundidade, vida interior. Por isso a deseja, mas também por isso a teme.
Ele a quer perto, mas ao mesmo tempo sente que ela representa uma ameaça. Não uma ameaça física ou social, mas existencial. Ela o faz questionar coisas que ele enterrou há muito tempo. Ela o faz sentir coisas que sua máscara não sabe processar. O problema começa quando o narcisista tenta se relacionar com ela da forma que sempre faz, controlando, manipulando, desvalorizando aos poucos. Ele testa seus limites, procura suas fraquezas, tenta encontrar o ponto onde ela vai se dobrar, onde vai ceder, onde vai se perder nele. Porque é isso que sempre funcionou antes. Toda mulher eventualmente se rendia ao jogo. Mas aqui acontece algo diferente. Ela não responde como as outras, não entra no jogo, não se prende na luta de poder, não se explica demais, não tenta convencê-lo do seu valor. Ela simplesmente é. Quando ele desvaloriza, ela não implora por reconhecimento. Quando ele se afasta, ela não corre atrás. Quando ele tenta provocar ciúmes, ela não reage com desespero. Sua paz interior permanece intacta. E isso é absolutamente desconcertante para ele. E essa neutralidade consciente é devastadora para o narcisista, porque ao não conseguir dominá-la, sua máscara começa a falhar. Uma ansiedade profunda se ativa, uma sensação de perda de controle que ele não sabe administrar. Observei em meus pacientes que, nesse momento, o narcisista entra em contato com sua sombra, aquela parte reprimida que contém sua insegurança, seu medo do abandono, sua sensação de nunca ser suficiente. É como se ela segurasse um espelho diante dele e nesse espelho ele vislumbra, mesmo que por um breve instante, a verdade que passou a vida inteira evitando. Ele não é quem finge ser. Essa mulher não o persegue, mas também não o rejeita com violência, não dramatiza, não implora, não pune. E justamente por isso se torna inesquecível, porque não confirma sua narrativa interna de superioridade, nem a de vitimismo. Ela não desempenha nenhum papel dentro do teatro psicológico dele. Ela simplesmente recusa o roteiro. E sem o roteiro, ele fica perdido. Quando a relação termina, algo estranho acontece. O narcisista pode aparentar indiferença, pode até iniciar outro relacionamento rapidamente. Pode se mostrar feliz, bem-sucedido, renovado. Pode postar fotos sorridentes, frequentar festas, demonstrar que seguiu em frente sem qualquer dificuldade. Mas no seu mundo interno ela permanece. Não como nostalgia romântica, mas como uma fissura, como uma pergunta sem resposta. Por que ela não voltou? Por que não lutou? Por que não se quebrou? Por que não precisou dele? Essas perguntas são intoleráveis para a sua estrutura psíquica, porque cada uma delas ameaça a ilusão que sustenta seu ego. Elas sugerem que talvez, apenas talvez, ele não seja tão especial quanto acreditava, que sua ausência não causou a devastação que ele esperava, que ela sobreviveu e até floresceu sem ele. Aprendi em minha prática que aquilo que não se integra na consciência retorna como destino, e essa mulher retorna repetidamente na forma de lembrança, de comparação, de desconforto interno. O narcisista pode procurá-la mentalmente em outras mulheres, pode tentar recriar sua energia, sua presença, seu mistério, mas não consegue, porque o que ela representava não era apenas uma pessoa, mas um espelho, um reflexo daquilo que ele poderia ter sido se tivesse tido coragem de olhar para dentro de si mesmo. Ela ativou nele o processo de individuação, mesmo que ele o tenha rejeitado. Mostrou sem palavras que existe outra forma de estar no mundo. Uma forma que não depende de máscaras, de jogos de poder, nem de validação externa. Uma forma baseada na autenticidade, na vulnerabilidade saudável, na capacidade de estar consigo mesmo sem precisar fugir constantemente. E isso, para alguém que construiu toda a sua identidade sobre a negação do vazio interno, é insuportável. Por isso não a esquece. Não porque ela tenha sido perfeita, não porque tenha sido a mais bonita, não porque tenha sido a mais submissa, mas porque foi a única que não precisou se destruir para amá-lo.
O inconsciente sempre busca se completar e quando alguém encarna aquilo que nos falta, deixa uma marca permanente. Essa mulher não fica presa no passado. Segue seu caminho, cresce, evolui, se escolhe e enquanto ela avança, ele fica girando em torno de uma imagem que não consegue recuperar. No fundo, ela representa uma oportunidade perdida. Não um relacionamento perdido, mas uma possibilidade de transformação. E o narcisista, ao não estar disposto a enfrentar sua sombra, transforma essa possibilidade em uma ferida silenciosa. Ela se torna a lembrança que não dói como amor, mas como verdade. E essa verdade jamais se esquece. Para entender por que essa mulher fica tão profundamente gravada na psique do narcisista, é preciso descer ainda mais. É preciso ir à origem. Ao longo de décadas, estudando transtornos de personalidade, compreendi que todo transtorno é, no fundo, uma estratégia de sobrevivência nascida na infância. O narcisista não nasce assim. Ele se constrói. Em algum momento inicial de sua vida, esse homem aprendeu uma lição devastadora. Ser autêntico não era seguro. Talvez tenha sido ignorado quando expressava suas necessidades reais. Talvez tenha sido condicionado a performar para receber afeto. Talvez tenha sido admirado apenas quando cumpria expectativas externas, nunca pelo que realmente era. Ou talvez tenha sido amado de forma inconsistente, nunca sabendo quando o amor viria ou se retiraria. A mensagem foi clara, mesmo que nunca tenha sido dita em voz alta. Você não é suficiente do jeito que é. E para uma criança, essa mensagem é devastadora, porque uma criança não pode simplesmente mudar de família, não pode procurar outras fontes de validação, não pode sobreviver sozinha, então ela se adapta. Cria uma versão de si mesma que seja aceitável, desejável, admirável. E para sobreviver a essa dor, criou uma identidade falsa, uma máscara grandiosa que escondesse sua vulnerabilidade. Chama essa máscara de persona. O problema é que, no narcisista, a persona não é apenas uma parte de sua psique, mas quase toda a sua identidade. Não existe um eu sólido por trás, apenas medo do vazio. É como se ele tivesse construído uma casa magnífica, mas sem fundações. Por fora, tudo parece sólido, impressionante. Por dentro, há apenas o medo constante de que tudo desmorone. Por isso, precisa constantemente de validação externa. Não porque se ame demais, mas porque não sabe quem é sem o olhar do outro. O olhar do outro se tornou seu único espelho. E quando esse espelho desaparece, ele desaparece também. Quando esse homem conhece a maioria das mulheres, a troca é simples. Ele oferece charme, intensidade, promessas. Elas oferecem admiração, entrega, atenção. Tudo se encaixa. Sua máscara é celebrada, reforçada, alimentada. Ele diz o que elas querem ouvir. Elas acreditam porque querem acreditar. Ele promete o que elas sonham. Elas se entregam porque veem nele o príncipe encantado, o homem ideal, o parceiro perfeito. É um acordo implícito. Ele performa, elas validam. Mas com essa mulher acontece algo radicalmente diferente. Ela não o idealiza de forma cega. Pode admirá-lo sim, mas não o coloca num pedestal. Não se perde na narrativa dele. Não abandona seu centro. Ela o vê. Não com olhos de julgamento, mas com olhos de clareza. Vê o homem atrás da máscara e isso é simultaneamente o que ele mais deseja e o que mais teme. E, sem saber, faz algo que considero um dos atos psicológicos mais poderosos. Para de projetar. A maioria das pessoas projeta inconscientemente no outro aquilo que deseja, teme ou necessita. Por isso, muitos relacionamentos se sustentam em ilusões. Cada pessoa está se relacionando não com quem o outro realmente é, mas com quem imaginam que ele seja. Mas essa mulher enxerga, não disseca, não acusa, não analisa em voz alta, simplesmente percebe. E ao perceber, não alimenta a fantasia narcisista.
Ela não se impressiona com as histórias exageradas, não se deixa seduzir pelas promessas grandiosas, não aceita o tratamento inconsistente como se fosse normal. E não faz isso de forma confrontativa, mas simplesmente mantendo sua própria verdade. Isso provoca uma ferida profunda, porque o narcisista precisa ser refletido como grandioso. Quando isso não acontece, quando não recebe essa imagem idealizada, começa a se sentir inquieto, inseguro, irritado, não entende o que está acontecendo, acha que ela é fria, distante, complicada, que ela não o valoriza, não o compreende, não o aprecia, mas na realidade ela está completa em si mesma. E completude não é frieza, é inteireza. Aqui se ativa algo central na teoria psicológica, o complexo do abandono, da rejeição, da insuficiência. Essa mulher não o abandona explicitamente no início, mas não se funde, e essa não fusão desperta um medo primitivo da criança interior ferida. Aquele menino que um dia aprendeu que não era suficiente volta à superfície, gritando silenciosamente por dentro. Por isso, o narcisista pode oscilar com ela entre idealização e desvalorização de maneira mais intensa que com qualquer outra. Às vezes a eleva, a deseja, a persegue, diz que ela é única, especial, diferente de todas as outras. Outras vezes tenta minimizá-la, confundi-la, provocá-la, diz que ela é exigente demais, complicada demais, que espera demais, que não sabe o que quer, que ninguém nunca será suficiente para ela. Mas nada funciona completamente porque ela não reage a partir da ferida, reage a partir da consciência. Quando ele a idealiza, ela não se infla. Quando ele a desvaloriza, ela não se diminui. Ela permanece centrada, e isso é algo que ele nunca experimentou antes. E quando finalmente a relação se rompe, ocorre a verdadeira quebra interna. Ela vai embora sem se destruir, sem suplicar, sem implorar, sem ficar presa na explicação eterna. Ela não pede mais uma chance, não tenta fazê-lo ver seu valor, não espera que ele mude. Ela simplesmente reconhece que aquilo não é saudável para ela e escolhe sua própria paz. E isso deixa o narcisista diante de algo que evitou a vida toda: o silêncio interior. Sem estímulo, sem drama, sem espelho que confirme sua existência, percebi ao longo dos anos que o silêncio é o lugar onde o inconsciente fala com mais força. E para alguém que fugiu constantemente de si mesmo, esse silêncio é insuportável. É nesse silêncio que as perguntas começam a surgir. Perguntas que ele não quer responder, mas que insistem em voltar. O que há de errado comigo? Por que ela foi embora? Por que não foi como sempre foi antes? Por isso, tenta preencher o vazio rapidamente. Outro relacionamento, outra conquista, outra máscara. Mas algo já mudou, porque agora sabe, mesmo que não admita, que existe uma forma diferente de vínculo, uma que não se baseia na dependência nem no controle. Essa mulher se transforma então numa figura interna, numa imagem arquetípica. Ele não a recorda apenas como pessoa, mas como sensação, como estado, como possibilidade. Ela encarna o que chamo de si mesmo, a totalidade psíquica que o indivíduo jamais alcançou. E aqui está o paradoxo mais profundo. O narcisista não sente falta da mulher em si, sente falta do que despertou dentro dele e que não conseguiu sustentar. Sente falta da versão de si mesmo que apareceu brevemente quando esteve perto dela. Uma versão mais autêntica, menos defensiva, mais viva. Uma versão que talvez por alguns momentos tenha se sentido realmente vista, não pela máscara, mas pelo ser humano que existe por trás dela. Mas em vez de integrar essa experiência, a reprime, e o reprimido não desaparece, se manifesta como comparação constante, como insatisfação crônica, como uma sensação de que nada volta a ser igual. Ela se transforma no padrão impossível,
Nenhuma outra mulher consegue tocar essa fibra, nenhuma outra desperta essa profundidade, porque as demais entram no jogo da máscara e ela não. As outras mulheres podem ser mais bonitas, mais bem-sucedidas, mais admiradas socialmente, mas falta algo. Falta aquela qualidade indefinível, aquela presença, aquela autenticidade que ela carregava sem esforço. E, embora ele jamais diga isso, embora até se convença de que ela não era tão especial, seu inconsciente conhece a verdade. O inconsciente nunca mente, apenas aguarda. Por isso, mesmo anos depois, ela aparece nos pensamentos dele de forma inesperada. Não como o amor romântico, mas como um incômodo silencioso, como uma pergunta que ele não ousa formular. E se o problema nunca foi ela? E se o problema sempre foi a forma como eu me relaciono? E se o problema é que eu nunca permiti que ninguém realmente me conhecesse? E se eu perdi a única pessoa que poderia ter me ajudado a encontrar a mim mesmo? Ela seguiu seu processo de individuação, se escolheu, se ouviu, integrou suas sombras, não precisou salvá-lo, nem ser salva. E esse ato tão simples e tão raro é o que a torna inesquecível. Porque o narcisista pode esquecer nomes, rostos, histórias, mas não consegue esquecer quem o confrontou, sem violência, com a verdade do seu próprio ser. Com o passar do tempo, algo inevitável acontece na psique do narcisista. Ele pode se distrair, pode aparentar sucesso, pode se cercar de novas pessoas, mas nos momentos de quietude, quando a máscara perde força, a imagem dessa mulher retorna, não como lembrança romântica idealizada, mas como uma presença interna que o observa em silêncio. Aprendi que aquilo que não se integra conscientemente se manifesta como destino, e essa mulher se converte em parte do destino psicológico dele. Não porque ela faça algo, mas porque representou uma porta que ele não teve coragem de atravessar. Foi a possibilidade de parar de fugir de si mesmo. E ao rejeitá-la, se condenou a repetir o mesmo padrão indefinidamente. Vi isso acontecer inúmeras vezes em meu consultório. Homens que, anos depois, ainda mencionam aquela mulher que não conseguiram entender, que dizem que ela era diferente, mas não sabem explicar como, que admitem em momentos raros de vulnerabilidade que talvez tenham cometido um erro. Por isso, muitos narcisistas tentam voltar, às vezes de forma direta, outras de maneira sutil, outras através de mensagens ambíguas, lembranças compartilhadas ou silêncios estratégicos. Nem sempre buscam um relacionamento, muitas vezes buscam confirmar algo, se ainda conseguem acessar aquela energia, se ainda têm poder, se podem reescrever a história, se podem provar a si mesmos que não perderam algo valioso, que foi apenas uma fase, que podem recuperá-la quando quiserem. Mas aqui acontece algo definitivo. Essa mulher já não é mais a mesma, porque enquanto ele ficou preso na repetição, ela continuou avançando no seu processo de individuação. Individuar-se é tornar-se quem realmente se é, mesmo que isso implique perder pessoas, identidades e versões passadas de si mesmo. Ela já não vibra a partir da ferida, já não responde a partir da carência, já não precisa ser escolhida, e isso a torna completamente inacessível para o narcisista. Não porque o rejeite com dureza, mas porque já não existe ressonância. É como tentar tocar uma música em dois instrumentos que não estão mais afinados. Não há raiva, não há ressentimento, mas também não há conexão. Ela evoluiu para um lugar onde os jogos psicológicos dele simplesmente não a alcançam mais. Ele sente que algo falta, que algo se fechou para sempre. E essa sensação é devastadora para alguém que vive de validação externa, porque pela primeira vez não consegue manipular a narrativa, não consegue culpá-la, não consegue seduzi-la novamente, não consegue entrar. E essa impotência, esse não conseguir, é talvez a experiência mais difícil para o narcisista. Existe um arquétipo da mulher sábia,
aquela que não salva, não persegue e não se sacrifica. Essa mulher encarna esse arquétipo sem querer e por isso se torna inesquecível, porque não foi apenas mais uma experiência, foi um ponto de ruptura, foi o limite, foi o espelho, foi a verdade. E embora ele jamais reconheça isso publicamente, seu inconsciente reconhece, sabe que com ela não falhou um relacionamento, falhou uma oportunidade de transformação, e isso pesa mais que qualquer término, porque términos de relacionamento são comuns, mas oportunidades de verdadeira transformação, de crescimento real, de contato genuíno consigo mesmo, essas são raras. E quando aparecem e são rejeitadas, deixam uma marca que não se apaga. Enquanto isso, ela já não carrega mais essa história, não precisa fechar ciclos com palavras, nem obter explicações. Seu fechamento aconteceu quando se escolheu, quando deixou de tentar ser compreendida por alguém que não estava disposto a compreender a si mesmo. E aqui está a mensagem mais importante de tudo isso. Se você é essa mulher, ou se alguma vez foi essa mulher, precisa saber algo fundamental. Você não era fria demais, nem forte demais, nem distante demais. Você era íntegra. E essa integridade foi a única coisa que ele não conseguiu destruir nem esquecer. Sua recusa em se perder não foi rejeição, foi autopreservação. Sua insistência em manter limites não foi frieza, foi amor próprio. Sua decisão de partir não foi desistência, foi escolha consciente. E todas essas coisas que ele interpretou como defeitos eram, na verdade, suas maiores virtudes. Porque você se recusou a se destruir para salvar alguém que não queria ser salvo. Aprendi ao longo de décadas que as pessoas que mais nos marcam nem sempre são as que ficam, mas as que despertam algo que nunca mais consegue adormecer. E você foi isso, um despertar que ele não soube sustentar. Você foi a possibilidade de um caminho diferente, de uma existência mais autêntica, de uma vida menos baseada em máscaras e mais baseada em verdade. E embora ele não tenha tido coragem de seguir esse caminho, o fato de que você o mostrou mudou algo nele para sempre. Talvez ele nunca mude de verdade. Talvez ele passe o resto da vida repetindo os mesmos padrões, procurando em outras mulheres aquilo que você representou. Talvez ele nunca chegue a integrar essa experiência. Mas você já seguiu em frente. Você se transformou, cresceu, evoluiu e carrega consigo a certeza de que não precisou se diminuir para ser amada, não precisou se perder para pertencer, não precisou se destruir para ser escolhida. E essa certeza, essa integridade, essa paz interior que você conquistou, vale mais do que qualquer relacionamento que exigisse sua destruição. Se essa mensagem fez sentido para você, se sentiu que algo dentro de você se reorganizava enquanto lia, é porque seu inconsciente também está respondendo. E quando isso acontece, não é coincidência. É o início de uma compreensão mais profunda sobre você, sobre seus relacionamentos e sobre seu valor. Te convido a escrever nos comentários qual parte dessa mensagem tocou algo em você. Não apenas para compartilhar sua experiência, mas porque sua história pode ajudar alguém que ainda está preso na dúvida ou na confusão. Talvez sua história seja exatamente o que outra mulher precisa ler hoje para ter coragem de fazer sua própria escolha, para entender que não está sozinha, para perceber que o que ela sente é válido e que existe vida e crescimento e paz do outro lado dessa decisão. Se esse conteúdo te trouxe clareza, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Cada interação ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam dela, pessoas que estão despertando e buscando respostas. Aqui a gente não fala da superfície, aqui a gente explora o que poucos têm coragem de encarar. E se você está aqui, não é por acaso, é porque seu processo já começou. É porque em algum nível você já sabe que merece mais, que merece ser vista não apenas pela máscara que veste, mas pelo ser humano que realmente é.
que merece um amor que não exige a sua destruição, que merece paz e integridade e verdade. Obrigada por estar aqui, por ler e por se permitir compreender-se, por ter a coragem de olhar para dentro, de questionar padrões, de buscar crescimento mesmo quando é difícil. Esse é o caminho da individuação e você já está nele.